Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre conceitos básicos de geografia que são extremamente importantes para conseguirmos entender sobre a parte de geometria solar que a gente vai falar posteriormente. E principalmente para podermos entender por que que o melhor ângulo de inclinação do painel solar, do módulo fotovoltaico, tem que ser igual à latitude do local. A gente vai conseguir entender isso, tá? Meu nome é Anderson, sou engenheiro eletricista, especialista em sistemas fotovoltaicos e energias renováveis. E se você quer receber um e-book gratuito com mais informações sobre geografia básica para sistemas fotovoltaicos, basta se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar o seu e-mail aqui nos comentários que você vai estar recebendo de forma gratuita esse e-book. Então vamos lá para o vídeo. Os primeiros conceitos que nós temos aqui é os conceitos de paralelo, meridianos, latitude e longitude. São conceitos básicos, mas que são importantes de ser entendidos. O primeiro que nós temos, que a gente vai ver, é o conceito de paralelo. E aí, o que que é os paralelos? Os paralelos nada mais é que linhas imaginárias que vão cortar a Terra no sentido horizontal. Então, esses paralelos, essas linhas imaginárias, cortam o globo ali no sentido horizontal. E aí a gente tem alguns paralelos, algumas linhas dessas que são mais famosas, que são mais conhecidas. A mais conhecida de todos é a linha do Equador, que divide o globo em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O hemisfério norte é tudo aquilo que está acima da linha do Equador, e o hemisfério sul é tudo aquilo que está abaixo da linha do Equador. Nós temos alguns outros paralelos que são mais conhecidos também, como por exemplo o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Mas para nós aqui, os mais importantes vão ser esses três aqui, ó, o Trópico de Câncer, linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E mais para frente a gente vai até entender por que que os trópicos de Câncer e o Trópico de Capricórnio foram colocados estrategicamente aqui nessa posição. Bom, o outro conceito que a gente tem é o conceito de meridiano. E o conceito de meridiano, ele é o seguinte, ele é linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido vertical. Então, os paralelos cortam a Terra no sentido horizontal e os meridianos vai cortar a Terra no sentido vertical. O meridiano mais conhecido que nós temos é o meridiano de Greenwich, que vai dividir a Terra em outros dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Tudo que está à direita aqui, ó, do meridiano de Greenwich, a gente vai chamar isso de hemisfério leste. E tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich, a gente vai chamar de hemisfério oeste. Outro nome que a gente dá para o hemisfério leste é de Oriente. E um outro nome que a gente dá para o hemisfério oeste é de Ocidente. Então, são nomes diferentes para poder conceituar a mesma coisa, tá? Bom, e aí no Brasil a gente tem alguns paralelos que cortam o nosso país, tá? Um paralelo que corta o nosso país é o paralelo da linha do Equador, que vai cortar aqui algumas regiões do Amapá, do Pará, do Amazonas, de Roraima. E também temos algumas regiões que são cortadas pelo Trópico de Capricórnio, como por exemplo aqui algumas regiões do Paraná, de São Paulo, que vai cortar aqui pelo Trópico de Capricórnio. Baseado nesses dois conceitos, então, de paralelo e meridiano, agora a gente já consegue entender o conceito de latitude. E latitude nada mais é do que a distância de um ponto qualquer na Terra em relação à linha do Equador. Então, quando eu quero medir uma distância de um local qualquer na Terra em relação à linha do Equador, a gente vai utilizar a latitude, tá? Então, esse é o conceito de latitude, distância de um ponto qualquer na Terra em relação à linha do Equador, que é a linha referência, que é a linha 0 graus. E como que essa distância ela vai variar, tá? Essa distância ela vai variar da seguinte forma. Para os locais que estão acima aqui da linha do Equador, ou seja, os locais que estão no hemisfério norte, essa distância ela vai variar de 0 a 90 graus, tá? Então, o 0 é a linha do Equador, que é a linha de referência, e
o ponto máximo aqui vai ser o meu 90 graus aqui em cima. E para as regiões que estão abaixo da linha do Equador, ou seja, que estão no hemisfério sul, essa distância ela vai variar de 0 a menos 90 graus. Isso que é a latitude. E agora nós temos também outro conceito, que é o conceito da longitude. E aí, parecido com a longitude ela vai medir a distância de um ponto qualquer na Terra em relação à minha linha do meridiano de Greenwich, tá? E como que essa distância ela vai variar? Para os locais que estão à direita aqui do meridiano de Greenwich, ou seja, que estão a leste do meridiano de Greenwich, ou eu posso falar também que estão aqui na região oriental, essa distância ela vai variar de 0 a 180 graus. E para as regiões que estão à esquerda aqui do meridiano de Greenwich, ou seja, que estão a oeste do meridiano de Greenwich, ou eu posso falar também que estão aqui na região ocidental, essa distância vai variar de 0 a menos 180 graus. Então percebam que, usando os dois conceitos de latitude e longitude, eu consigo identificar exatamente qualquer ponto na superfície da Terra, qualquer ponto ali localizado ali na Terra. Então, para isso que é utilizado a latitude e a longitude. E um outro conceito que nós temos aqui que é extremamente importante para nós é o conceito de altitude, e é um conceito relativamente simples também. A altitude é a distância que eu tenho, a distância vertical que eu tenho de um ponto na superfície da Terra em relação ao nível do mar. Então, o meu 0 grau, o meu ponto de referência para quando eu falo de altitude é o mar. O mar ele é meu ponto de referência. Percebam que é um pouco diferente da altura, né? Porque a altura ela não pega em relação ao nível do mar. A altitude ela sempre vai pegar essa distância vertical em relação ao nível do mar. Então, são conceitos iniciais extremamente importantes para a gente poder entender mais para frente a parte de geometria solar. Então, pessoal, baseado nesses conceitos que a gente acabou de ver, a gente consegue entender agora como que isso correlaciona com as horas do dia que a gente segue, as horas do dia que vai marcar ali no nosso relógio ou no nosso celular, e qual que é a diferença que existe dessa hora que a gente segue durante o dia em relação à hora solar, porque existe uma diferença entre a hora que nós seguimos no nosso telefone, a hora que está marcando ali no nosso telefone ou no nosso relógio, em relação à hora solar. E para nós que vamos trabalhar com sistemas fotovoltaicos, o mais correto é a gente seguir a hora solar, tá? Porque de fato é a hora que mais nos interessa para trabalhar aí com sistemas fotovoltaicos, tá? Então, o que que acontece? Vamos continuar o nosso entendimento aqui. Aqui nós temos o globo, né, ele aberto, e aí percebam que nós temos aqui o nosso meridiano de Greenwich, que é o meridiano central, o meridiano de referência, e percebam que agora foram colocados mais 12 meridianos a leste do meridiano de Greenwich e mais 12 meridianos a oeste do meridiano de Greenwich. Então eu tenho 12 a oeste e 12 a leste, totalizando 24 meridianos. Aí vamos pensar o seguinte, a Terra ela tem 360 graus, se eu dividir a Terra em 24 meridianos, a distância de um meridiano em relação ao outro vai ser de 15 graus, porque 360 dividido por 24. Então percebo que a distância entre um meridiano e outro é de 15 graus, então eu tenho 0, que é a referência, depois 15, 30, 45. Só que tem um detalhe aqui, percebam que os meridianos que foram colocados aqui a leste do meridiano de Greenwich, convencionalmente eles foram chamados de positivos, então percebam que são todos positivos. E os que foram colocados a oeste do meridiano de Greenwich foram chamados de meridianos negativos, então percebam que são todos negativos. E um outro ponto importante da gente observar aqui também é que para cada meridiano
eu tenho um número de referência. Então, para o meridiano de Greenwich, meu número de referência vai ser o 0. Para o de 15 graus positivo, mais 1. Para o de 30 graus positivo, mais 2, e assim vai sucessivamente até chegar aqui ao mais 12. E para os meridianos que estão aqui a oeste do meridiano de Greenwich, para o menos 15 eu tenho menos 1, para o menos 30 o menos 2, até chegar aqui ao menos 12. Tá? E o que que é isso, pessoal? Essa divisão aqui? Nada mais é do que os fusos horários que nós vamos seguir, que cada local ali vai seguir. Então percebo que a divisão da Terra em meridianos está diretamente relacionada com os fusos horários que nós temos de cada local, sendo que a referência para nós é o 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, e a partir do meridiano de Greenwich a gente vai tirar ali as horas dos outros locais. E a hora do relógio, né, aquela hora que a gente vê no nosso telefone, é baseada nesse modelo matemático aqui da divisão da Terra em meridianos. Só que a gente vai ver que existe uma diferença dessa hora que a gente olha no nosso celular, no nosso telefone, em relação à hora solar, que é a hora que a gente deve usar para trabalhar com sistemas fotovoltaicos. Tá? Então, e baseado nessas informações, a gente tira uma outra informação aqui que é muito importante para nós também. Dá para a gente concluir que a Terra ela gira 15 graus por hora, certo? Que é o 360 dividido por 24. Essa é a velocidade de rotação da Terra, 15 graus por hora. Ou eu posso falar também que a Terra ela gira 0,25 graus por minuto, que vai ser o 15 graus dividido por 60. Vamos entender isso aqui também, tá? O que que acontece? A gente vai pegar cada fuso desse e vai dividir em 60 partes. E cada parte dessa deu-se o nome de minutos. Tá? Então, eu posso dizer também que a Terra ela gira 0,25 graus por minuto, que é o 15 graus dividido por 60. Ou uma outra maneira de se dizer isso é 1 grau a cada 4 minutos. Tá? E essa maneira aqui, 1 grau a cada 4 minutos, é a maneira que é mais conhecida, que é mais popular. Ou seja, a Terra gira 1 grau a cada 4 minutos. E aí, tem essa observação aqui, ó, cada fuso horário tem um meridiano central, a gente já viu isso, né, que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos pegar aqui o fuso horário menos 3. Esse fuso horário menos 3 é onde se encontra a parte central aqui do Brasil. E esse fuso horário menos 3, ele tem um meridiano central de menos 45 graus. Isso tudo em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a parte central aqui do Brasil, né, a maior parte aqui central do Brasil, está dentro do fuso horário menos 3, ou seja, o fuso que está 3 horas atrasado em relação ao meridiano central, que é o meridiano de Greenwich, e o fuso dele é o fuso de menos 45. Esse GMT, que geralmente a gente vê nos fusos, nada mais é do que o Greenwich Mean Time, né, que é o meu meridiano ali de referência. E aí, a partir disso, então, a gente tira o conceito de hora legal ou hora civil. Então, aquela hora legal, a hora civil que a gente segue, né, nos nossos dias, é baseada nesse conceito de divisão da Terra em meridianos. E aí um ponto interessante da gente relembrar é que no Brasil a gente tem 4 fusos horários diferentes. Então, boa parte, que a maior parte do Brasil está localizada dentro do fuso horário menos 3, que é o GMT menos 3, que é exatamente atrasado de 3 horas em relação ao nosso meridiano central, que é o meridiano de Greenwich. A gente tem uma outra boa parte do Brasil dentro do fuso horário menos 4, uma pequena parte aqui dentro do fuso horário menos 5, e a gente tem algumas ilhas que está dentro do fuso horário menos 2, exatamente porque a Terra tem essa divisão de fusos baseados em nossos meridianos. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender um outro conceito que existe por trás de toda essa matemática, que é a questão da hora verdadeira, que diferencia um pouco dessa hora legal e dessa hora civil. Existe um pequeno detalhezinho aqui que é interessante de ser entendido
também, tá? Como a gente viu, a hora legal, a hora civil, ela é baseada na divisão da Terra em meridianos, porém, só existe uma diferença de hora de um local para o outro quando eu tenho um fuso horário maior que um. A gente não tem uma diferença legalmente falando, de minutos. Mas é interessante a gente saber que existe essa diferença de minutos de um local para o outro, dentro do mesmo fuso. E é isso que a gente vai entender aqui com esse exemplo, vai ficar mais fácil para a gente ter esse entendimento aqui. Vamos pegar, por exemplo, João Pessoa lá na Paraíba, tá? Estou pegando João Pessoa como um exemplo, mas poderia ser qualquer outro local, tá? Que a teoria ela é a mesma. Então, João Pessoa, ele está a uma longitude de 34 graus a oeste, ou eu posso falar menos 34 graus também, né? A mesma forma, 34 graus a oeste ou menos 34 graus é a mesma longitude. São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Então, vamos tentar localizar aqui mais ou menos João Pessoa. Se João Pessoa está a menos 34 graus, em relação ao meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, o meridiano a 0 graus, meridiano João Pessoa vai estar mais ou menos aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui o menos 30, e aí menos 34 é mais ou menos aqui, ó, nessa região. Só que João Pessoa, ela vai seguir a hora do seu fuso de referência. E o fuso de referência, o meridiano de referência aqui, ó, de João Pessoa, é o menos 45 graus, é o fuso menos 3. Ou seja, João Pessoa está a menos 3 horas atrasada em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, tem esse ponto. Só que, o que a gente percebe? 45 graus, que é o fuso que é o meridiano de referência do fuso menos 3, ele está 11 graus adiantado em relação à longitude real de João Pessoa, que é 34 graus. Então vamos lá, recapitulando. João Pessoa está a uma longitude de menos 34 graus, ou 34 graus a oeste. Só que João Pessoa segue a hora legal do fuso menos 3. E o fuso menos 3, ele tem o seu meridiano de referência, o menos 45 graus. Menos 45 graus. Então, existe uma diferença de 11 graus entre 34 e 45 graus. E o que a gente viu? Que cada grau equivale a 4 minutos. A gente viu isso no slide anterior. Cada grau equivale a 4 minutos. Se eu tenho uma diferença de 11 graus, quando eu fizer 11 graus vezes 4, vai dar 44 minutos. Qual que é a conclusão que eu chego então, pessoal? Quando a hora local, né, que é a hora legal de João Pessoa, for 6 horas da manhã, que de fato é a hora que vai estar marcando ali no meu relógio, no meu celular, que é a hora que todo mundo está seguindo em conjunto, quando for 6 horas da manhã, eu tenho que imaginar o seguinte, às 6 horas da manhã é a hora local, né? É a hora legal que eu estou seguindo ali no meu relógio, porém, a hora mais verdadeira para aquele local ali, para João Pessoa, seria 6 horas e 44 minutos. Só que, comercialmente falando, não existe essa diferença de minutos de um local para o outro, porque você imagina se cada local ali eu tivesse uma diferença de minuto entre eles. Seria uma verdadeira bagunça, né? Então, comercialmente falando, politicamente falando, isso não é o mais ideal. Então, só vai existir de fato essa diferença de hora de um local para o outro quando ultrapassar os 60 minutos, ou seja, acima de uma hora. Mas é importante a gente ter esse entendimento aqui, tá? E aí, baseado nisso tudo que a gente viu, pessoal, a gente vai entender agora a questão da hora solar verdadeira. E existe uma diferença entre a hora solar verdadeira em relação à hora civil, tá? Que é a hora que marca ali no nosso relógio e no nosso telefone. O que acontece? Percebam que todo esse modelo que a gente fez aqui, que nós entendemos junto, ele é baseado num modelo matemático.
E é um modelo que ele leva em consideração que a Terra está girando a 360 graus, uma velocidade de 0,25 graus por minuto, né? Foi o que a gente viu aqui. E que a Terra, principalmente, tem uma velocidade de rotação constante e que a Terra também ela tem um formato circular verdadeiro. E quando a gente olha de forma real, de forma realística, não é muito bem que assim que funciona. Por quê? A Terra ela varia de velocidade ao longo dos períodos do ano. A Terra ela não tem um movimento circular perfeito, ela tem um movimento elíptico em relação ao Sol. E todas essas variáveis que existem vai interferir nessa variação de hora que acontece ao longo do dia. Então, se a gente for olhar qual que é de fato a hora solar verdadeira, ela vai ter uma diferença entre a hora legal, que é a hora que a gente segue no relógio, a hora que marca ali no nosso telefone. Então, por isso que existe esse gráfico aqui, que é o gráfico que é conhecido como equação do tempo, onde nesse gráfico ele vai me mostrar qual que é a diferença que existe entre a hora solar verdadeira e a hora que marca ali no nosso relógio e nosso telefone. E aí perceba que ele vai variando aqui essa diferença ao longo do ano. Então vamos entender aqui, ó. Então nos primeiros meses do ano, aqui quando começa aqui em janeiro, por exemplo, eu tenho uma diferença de menos 4 minutos. E aí, à medida que vai passando aqui, ó, fevereiro, vai passando março, isso vai alterando. Perceba que chegando aqui final de janeiro, início de fevereiro, eu posso ter uma diferença de até 14 minutos entre a hora solar verdadeira e a hora que está marcando ali no meu relógio. Ou seja, a hora solar verdadeira, nesse período aqui, entre janeiro e fevereiro, vai estar 14 minutos atrasado em relação àquela hora que está marcando lá no meu celular, tá? E perceba que isso aqui vai variando ao longo dos meses, até que chega aqui outubro, novembro, eu já tenho uma diferença positiva de 16 minutos. Ou seja, a minha hora solar verdadeira, que ela está adiantada de 16 minutos em relação à hora que vai estar marcando no meu relógio. Por que disso? Volto a falar. Porque a hora civil, a hora que a gente segue no nosso telefone, no nosso relógio, ela é baseada em um modelo matemático idealizado. E esse modelo leva em consideração que a Terra ela faz um movimento completo em torno do Sol e gasta 24 horas para poder fazer esse movimento, que esse movimento ele é circular, e de fato ele não é, ele é um movimento elíptico. No modelo matemático considera que a velocidade da Terra é constante e na verdade essa velocidade não é constante. Então tem essas variáveis que não é levada em consideração no modelo matemático que é utilizado para poder calcular as horas locais em relação à hora solar verdadeira. E qual que é o grande ponto para nós que trabalhamos com sistemas fotovoltaicos? A gente deve seguir a hora solar verdadeira para de fato conseguir verificar qual que vai ser o comportamento do Sol ali, comportamento da Terra em relação ao Sol e, de fato, fazer os cálculos da forma mais correta. E aí a gente vai entender nas aulas de geometria solar como que isso interfere lá para a gente. Então é extremamente importante a gente ter esse conhecimento, principalmente para quando a gente for trabalhar com sistemas fotovoltaicos com rastreadores solares, com os trackers, que são aqueles tipos de sistema que ele vai movimentando ao longo do dia, ele vai seguindo o movimento do Sol, e aí para poder fazer a configuração desses trackers, a gente tem que usar a hora solar verdadeira. Então é isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos, principalmente aí nas aulas que a gente vai abordar sobre geometria solar. Até lá!